No silêncio que ronda a alma quando algo começa a mudar sem que a pessoa perceba, existe um tipo de alerta que não vem do mundo exterior, mas de um lugar tão profundo que só quem já sentiu sabe explicar. É como se o coração estivesse sendo puxado por uma força que tenta mostrar um caminho diferente, porém a mente insiste em ignorar. Neste vídeo, vamos mergulhar nessas sensações que se tornam cada vez mais intensas à medida que Deus tenta chamar a atenção para algo importante. Cada sinal não é apenas um aviso, mas um convite para enxergar o que está escondido atrás da pressa, das preocupações e das distrações que adoecem o espírito. Aqui, o espectador será guiado por uma narrativa que o envolve lentamente, como se caminhasse dentro da própria vida, reconhecendo sinais que sempre estiveram ali, mas só agora ganham nitidez. À medida que a história se desenvolve, o espectador começa a perceber que nada acontece por acaso. Há momentos em que pequenas coincidências começam a se repetir com uma frequência inquietante, como se o universo inteiro estivesse tentando falar ao mesmo tempo. Porém, esses sinais não surgem de forma agressiva, eles aparecem de modo suave, quase poético, criando uma sensação de estranhamento que desperta o espírito. Deus, muitas vezes, escolhe falar através do inesperado, usando situações comuns para transmitir mensagens profundas. E quando alguém começa a notar que tudo parece se alinhar de um jeito misterioso, é porque o primeiro sinal já está acontecendo. É nesse instante que o público se vê preso à narrativa, tentando identificar se já passou por algo semelhante. Mas o segundo sinal costuma ser ainda mais forte, a inquietação interior. Aquela sensação de que algo precisa mudar, mesmo que ninguém saiba explicar exatamente o que. É como se uma voz silenciosa repetisse que o caminho atual não é o ideal, e quanto mais a pessoa tenta ignorar, mais esse incômodo cresce. Esse tipo de sensação não nasce do medo, e sim de uma direção divina tentando recolocar a vida em ordem. É comum que o espectador reconheça esse sintoma, pois muitas vezes ele acontece em momentos de exaustão, decisões importantes ou fases de grande confusão emocional. A inquietação é, na verdade, uma bússola espiritual, e quando ela aparece, é Deus tentando redirecionar. O terceiro sinal é um afastamento sutil de pessoas, ambientes e situações que antes pareciam normais, mas que agora causam desgaste. Isso não significa que a pessoa esteja ficando solitária, ou na verdade, é o contrário. É como se Deus estivesse protegendo, retirando aos poucos tudo aquilo que atrapalha o crescimento. Relações que antes eram confortáveis começam a gerar conflito, conversas perdem o sentido, ambientes antes acolhedores passam a pesar. Esse afastamento é doloroso, porque exige que a pessoa deixe ir o que estava acostumada a carregar. Entretanto, é justamente nessa separação que a clareza começa a surgir. O quarto sinal aparece quando portas começam a se fechar inesperadamente. Projetos que pareciam garantidos dão errado, oportunidades se desfazem na última hora, planos são interrompidos sem explicação. À primeira vista, parece injusto. Porém, depois de observar com calma, fica claro que essas portas não se fecharam para destruir, mas para impedir que a pessoa entre em caminhos que trariam consequências ainda piores. Deus não trabalha com coincidências, ele trabalha com proteção. E quando algo não acontece, mesmo com todo esforço, é porque existe um propósito escondido que só será revelado mais tarde. O quinto sinal surge quando tudo começa a ficar mais silencioso. Não é um silêncio externo, mas interno. A pessoa começa a escutar a própria alma com mais clareza e, mesmo em meio ao caos, sente um tipo de paz que não combina com o que está vivendo. Essa paz é um alerta divino, indicando que algo está prestes a mudar e que o coração precisa estar preparado. Muitas vezes, Deus fala mais no silêncio do que nas palavras, e é nesse período que ele afina os sentimentos, purifica intenções e fortalece o espírito. Esse silêncio é transformador e marca o início de uma nova etapa. O sexto sinal aparece através de sonhos recorrentes ou pensamentos insistentes que surgem do nada. Pode ser uma imagem, uma frase, uma pessoa ou um lugar. Algo que volta repetidamente como se pedisse atenção. Esses sinais não devem ser ignorados, pois muitas revelações acontecem quando a mente está em descanso e a alma está mais aberta para receber direção. Os sonhos podem mostrar medos, avisos ou até caminhos que precisam ser seguidos. E quanto mais esse mesmo tema reaparece, mais clara se torna a mensagem divina tentando emergir.
Por fim, o sétimo sinal surge quando a pessoa sente um impulso muito forte para mudar algo que antes parecia impossível mudar. É uma coragem que não vem da força humana, mas de algo maior. É o momento em que Deus confirma: "É agora." Esse impulso traz clareza, propósito e direção. E quando a pessoa finalmente decide obedecer, tudo começa a se alinhar com uma precisão inexplicável. Esse é o maior sinal de todos, quando Deus dá força para fazer o que antes parecia impensável. É nesse ponto que o vídeo chega ao clímax e o espectador entende que esses sinais nunca foram coincidência, mas parte de um plano muito maior para transformar sua vida.